pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos estar dando continuidade aí à nossa segunda aula no módulo de medição de variáveis físicas industriais, certo? Vamos continuar falando sobre pressão, correto? Nas aulas anteriores, nós falamos aí sobre conceitos básicos do que era pressão, de como que era medido, tudo mais. Eu falei com vocês, tá tudo no vídeo da aula passada, certo? E então, hoje nós vamos falar aí sobre os tipos de pressão que vocês vão encontrar nas indústrias, nos processos, no dia a dia de vocês, certo? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre pressão absoluta, vamos falar um pouco sobre pressão atmosférica, vamos falar aí sobre a manométrica, vamos falar a diferencial, a negativa, a estática e um pouco de pressão dinâmica, que são as pressões mais encontradas no meio da indústria, as que são mais medidas, certo? Então, vamos falar primeiramente aí sobre a pressão absoluta. O que ela quer me dizer aí? É o tipo de pressão que ela é medida a partir do vácuo ou do zero absoluto, certo? O que é o zero absoluto? Ele representa a total ausência de pressão ou total ausência de qualquer fluido confinado, certo? O que eu quero dizer com isso aí, ó? Deixa eu jogar a imagem para vocês aqui. Então, se vocês olharem esse diagrama aqui, onde eu já desenhei no quadro para abertura do vídeo para vocês, nós temos aqui ó, o zero absoluto, ou seja, abaixo disso aqui não se encontra nenhum tipo de matéria, correto? E a pressão absoluta, ela é medida a partir desse zero absoluto aqui. Então, daqui para cima, ó, é a pressão absoluta. Deixa eu só ativar o... Certo? Então, aqui, ó, eu tenho o zero absoluto, abaixo disso aqui eu não tenho nenhum tipo de matéria, eu não consigo encontrar nenhum fluido, a ausência total de pressão, e a pressão absoluta, ela é medida a partir desse ponto, certo? E como eu falei para vocês aí, abaixo desse ponto aqui, abaixo do zero absoluto, como não contém nada, não tem como eu ter uma pressão negativa, certo? Então, a pressão absoluta é simplesmente isso, é a pressão medida a partir do vácuo ou do zero absoluto, ok? A pressão atmosférica, ela é o quê? Ela é a força exercida pela nossa atmosfera na superfície terrestre. Essa força equivale ao peso dos gases que estão presentes no ar e que compõem toda a nossa atmosfera, certo? A pressão atmosférica ela vai variar de lugar para lugar, correto? Por que ela varia? Por conta da questão de altitude. Então, eu vou ter pontos do nosso planeta onde são mais altos, consequentemente, a minha pressão atmosférica é menor, porque eu tenho uma quantidade menor de gases fazendo pressão naquela região. E lugares mais baixos, a pressão atmosférica é um pouco maior. E para contornar esse problema aí, o que nós utilizamos? Nós utilizamos como ponto de medida da pressão atmosférica o nível do mar, que é onde é o nível zero em relação à pressão atmosférica, ela é equivalente a 700 miligramas de Hg ou um ATM, ou seja, uma pressão atmosférica, certo? Igual eu citei para vocês, quanto mais alto o local, mais rarefeito é o ar e, portanto, menor é a pressão atmosférica. E o instrumento que é utilizado para medir isso é o que nós chamamos de barômetro, certo? Se vocês olharem aqui, ó, então eu tenho o vácuo absoluto, eu tenho aqui a minha pressão atmosférica, ou seja, local 0,0. Daqui para cima, aqui é o nível do mar, tá? Que é o nível zero da pressão atmosférica. Daqui para cima, eu tenho a porção positiva da pressão atmosférica. E daqui para baixo, eu tenho a porção negativa, certo? E a união disso aqui é a pressão absoluta, é a soma de todas elas. Aqui, ó, nós temos o barômetro que eu citei para vocês no slide anterior, que é o que mede a pressão atmosférica. Aqui nós temos o ponto de 760 milímetros de Hg, ou seja, aqui é o nível zero da minha pressão atmosférica, esse ponto, correto? A pressão manométrica é também conhecido como a pressão efetiva ou somente como pressão. Então, quando nós falamos pressão, sem especificar o tipo, se é absoluta ou atmosférica, nós estamos referindo basicamente à pressão manométrica.
que ela quer dizer? Ela está sendo medida como referência à pressão atmosférica. Então, o ponto de referência dela é a pressão atmosférica. Ela pode ou não ser negativa, correto? Então, aqui, ó, tem novamente a pressão absoluta, tem a pressão atmosférica, que é aquela pressão na qual contém os gases de 1 atm, e tem aqui a pressão manométrica, que ela pega como ponto de partida a pressão atmosférica. Então, a partir desse ponto aqui, é a pressão manométrica, correto? Ela pode ser positiva, e se ela estiver abaixo, ela é uma pressão negativa. Então, revisando o que nós falamos anteriormente, e nós podemos ver aqui, a pressão absoluta ela vai ser um resultado da soma da pressão atmosférica, P atm, certo? Pressão atmosférica, mais a pressão manométrica. Então, essa é a pressão absoluta, é a soma dessas duas medidas. A pressão absoluta é a soma da pressão atmosférica mais a pressão manométrica, que é uma pressão, a manométrica, por sua vez, é uma pressão medida como tendo como ponto de referência a pressão atmosférica, certo? Então, quando vocês vão se referir, vão exprimir um valor de pressão, vocês têm que indicar se vocês estão falando da pressão absoluta, ou seja, medido como ponto inicial o vácuo absoluto, certo? Ou se vocês estão medindo a pressão manométrica, correto? Que, como a maioria das vezes, as pessoas omitem isso aí na indústria, você não vai chegar e falar com o mecânico, vai chegar e falar com o técnico de automação, você está medindo a pressão absoluta ou a manométrica relativa? Ela pode ter esses dois nomes. A maioria das vezes está medindo a pressão relativa, certo? Então, se eu pegar um instrumento e medir uma determinada pressão de um determinado equipamento aqui e for para outro local, um local mais alto ou local mais baixo, essa pressão ela vai dar uma diferença, porque a maioria dos instrumentos, eles medem a pressão relativa, a pressão manométrica, certo? Então, o primeiro conceito que eu quero que vocês tenham cravados na cabeça de vocês para essa aula de hoje é isso, que a maioria dos instrumentos mede pressão relativa, pressão manométrica, que é aquela que tem por base, como ponto de partida, a pressão atmosférica, certo? E lembrando que a pressão atmosférica vai variar de local para local, correto? Então, tome isso na cabeça de vocês, não se esqueçam, certo? A pressão diferencial, o que é a pressão diferencial? É a diferença entre duas pressões, o próprio nome já diz. Ela é representada pelo símbolo de ΔP, e essa diferença de pressão, normalmente, ela é utilizada para medir vazão, nível e até mesmo a pressão, igual eu citei para vocês. No primeira aula, a pressão é uma das variáveis mais medidas na indústria, porque com ela eu consigo medir outros tipos de variável. E aqui uma diferença, um exemplo disso é a pressão diferencial, certo? Então, eu quero que vocês olhem aqui, ó. Eu tenho a pressão diferencial, independente do que seja. Eu posso ter dois condutores, dois canos por aqui onde passam determinado fluido e eu posso ver a diferença de pressão entre um e o outro, a questão de gases também. Então, a pressão diferencial é essa, é a diferença entre duas pressões. É bem simples, bem tranquilo de se entender, correto? E um exemplo de pressão diferencial que eu quero citar para vocês, deixa eu ver se eu consigo acessar esse vídeo. É o exemplo aí de um trocador de calor, correto? É um equipamento muito utilizado nas indústrias para o sistema de resfriamento de máquinas. No que consiste o trocador de calor? Ele consiste em várias placas colocadas uma sobre a outra. Vocês vão aqui, ó, tem uma placa de metal, certo? Mostrando a construção dele. Então aqui eu tenho várias placas de metais que são colocadas uma sobre a outra. Se vocês olharem aqui, elas são furadas. E esses furos, eles têm sentidos, então são todas colocadas, certo?
essa montagem, eles são colocados aqui, eu tenho os tubos de entrada e de saída de fluido, seja de água ou de óleo a ser resfriado. Então, observem essa imagem aqui, onde eu tenho fluido aqui, provavelmente é água, ele passa somente por esses furos e, devido ao sistema de vedação aqui, permite que o fluido ele percorra sobre toda a placa de metal até sair na outra ponta, até sair na outra tubulação. E a pressão diferencial ela vem justamente nesse ponto aqui, onde eu posso ter um manômetro, que é um instrumento de medida instalado aqui entre essa e essa tubulação, e ele vai ficar verificando a pressão que está entrando e a pressão que está saindo, certo? E para que se utiliza essa pressão diferencial, essa unidade de medidas? Raciocínio comigo, vamos imaginar que durante esse processo de resfriamento aqui, entre algum barro, sedimentos na água. Então, os sedimentos vão ficar se alojando aqui nas placas, consequentemente, a diferença entre uma tubulação e outra vai ser mudada. E a pressão diferencial, os instrumentos de pressão diferencial, vem justamente nesse momento aqui, para eu ver a diferença entre uma tubulação e outra. Se um estiver com a pressão mais alta do que a outra, significa que uma tubulação está suja, que aquele trocador precisa ser limpo, certo? Eu posso citar como exemplo aí a questão lá da usina hidrelétrica lá, que é onde nós trabalhávamos, onde eu trabalhei anteriormente, tinha muitos trocadores de calores que eram utilizados para resfriamento das unidades geradoras, certo? Então, vou dar play novamente aqui, e a pressão diferencial é justamente isso, para medir a diferença entre duas tubulações, correto? Então, esse é um exemplo que pode ser utilizado a medição de pressão diferencial. A pressão negativa ou vácuo, que eu citei anteriormente, é quando o sistema de pressão relativa é menor que a pressão atmosférica, eu já citei para vocês aqui. Nosso vácuo absoluto, a nossa pressão atmosférica, que é de 1 atm, então ela pode ser positiva. E quando essa pressão for menor do que 1 atm, então nós dizemos que nós estamos vendo a pressão negativa, ou seja, a pressão menor do que a nossa pressão atmosférica. A pressão estática, o que ela é? Ela é o peso exercido por um líquido em repouso ou que esteja fluido perpendicularmente em uma superfície. E a pressão dinâmica, ou a pressão cinética, é a pressão exercida por um fluido em movimento, correto? E a pressão hidrostática, que é a mesma da estática, aí, que eu posso citar melhor para vocês aqui, ó. Essa questão aqui, então eu tenho aqui um recipiente com um líquido, determinado líquido, o líquido está aqui, e todo esse volume, toda essa questão de que está aqui é a pressão hidrostática, é a pressão exercida por um líquido sobre uma determinada superfície. Um exemplo que eu posso citar para vocês aí, que vocês podem encontrar isso aí, vocês podem fazer, é quando vocês forem em uma piscina. Quando vocês estão na parte mais rasa da piscina, a parte mais alta da piscina, vocês têm uma determinada pressão. Quanto mais você desce em direção ao fundo, maior é a pressão que você vai sentir. Você vai sentir pressão no ouvido, você vai sentir pressão no peito, justamente por conta disso, porque você tem uma coluna de água por cima de vocês, correto? E por que essa pressão é importante para nós? Porque com ela eu consigo medir a questão do nível de um reservatório. O que eu quero dizer com isso? Que quanto maior o nível do reservatório, ou seja, quanto mais cheio o meu reservatório estiver, minha caixa d'água estiver, dependente do que seja, significa que maior vai ser minha pressão. Então, quanto maior a pressão, maior vai ser o meu nível. Quanto menor a pressão, ou seja, quanto ela estiver mais baixa aqui, menor vai ser o meu nível. Então, para a aula de hoje, eu quero que vocês tenham em mente essa questão aí da pressão atmosférica, ser a mais utilizada nas medições, a pressão diferencial, que ela é muito utilizada para se medir dois valores distintos entre si, e a pressão hidrostática, que pode ser utilizada para medir outros tipos de variáveis, como o nível, certo? E aqui eu tenho uma imagem bem resumida aí sobre os tipos de pressão e como elas são dispostas entre si.
Qualquer dúvida, eu estarei disponível no WhatsApp, eu estarei disponível na plataforma por fora de tirar dúvidas e tudo mais. Logo mais eu vou estar postando conteúdo para vocês, apostilas e etc. E para hoje o que eu tinha para vocês é somente isso. Fiquem com Deus e até a próxima aula.